Olá, eu sou Paulo Rovai, estou aqui para falar com vocês sobre o projeto Percepções do Brasileiro sobre o Agro. Logo no início do nosso projeto, quando construímos o grupo de trabalho, um dos primeiros passos foi discutir a forma como nós trabalharíamos e como esse projeto poderia contribuir, o que ele precisaria para ser um sucesso. E pontos que nós discutimos foram a questão de ter metodologia, de ter um rigor científico, de ter uma amostra que não fosse pequena, que fosse uma amostra representativa de toda a população brasileira, que fosse uma amostra que não tivesse fraude na coleta. Esses foram pontos importantes que nós discutimos antes de começar o projeto. Pedro, quando a gente também estava na fase de discussão do projeto, criando a visão do grupo do projeto, como que a gente deveria trabalhar, várias coisas foram discutidas do que esse projeto deveria ter para que ele seja um sucesso. Uma delas foi a questão de uma base teórica para a construção do questionário e tudo que esse questionário traria. Você pode também comentar um pouquinho como é que a gente desenvolveu o projeto? Com certeza. Desde o começo, nós tínhamos essa preocupação de trazer uma robustez metodológica e teórica para o projeto. E esta robustez, ela vem desde leitura de artigos científicos, então nós lemos, a equipe envolvida para a construção do questionário teve contato com diversos autores internacionais e nacionais, lemos a literatura envolvendo percepções e agronegócio, assim como isso para a construção do questionário. Mas somente isso ficaria ainda fraco. Então, nós também tivemos outras etapas que também nos direcionam nessa procura de quais teorias nós vamos buscar e quais papers nós vamos ler. Então, a parte qualitativa ela é fundamental porque nos dá insights. O webinar nos ajudou para entender o que as pessoas envolvidas e que trabalham no seu dia a dia com o agro também tem, e isso tudo foi, através de toda essa coleta de informações, foi possível direcionar o nosso olhar, a nossa leitura, para que a gente conseguisse direcionar esses textos frente aos objetivos que nós queremos com o projeto, e assim ter tudo isso num único documento, que é o questionário, que é onde a gente vai conseguir coletar essas percepções da sociedade brasileira. Agora eu convido a Luciana Florencio. A Luciana é professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu gostaria que a Luciana comentasse que quando a gente estava fazendo o nosso trabalho, iniciando o trabalho de planejamento, o grupo estava construindo a visão e como gostaria de trabalhar junto. Várias coisas a gente discutiu que seriam importantes para que esse trabalho fosse um sucesso. Uma delas é que esse trabalho permitisse um diálogo com o mundo acadêmico através da geração de papers e de outros trabalhos acadêmicos. Gostaria que você comentasse um pouquinho dessa importância. Obrigada aí pela oportunidade, Paulo. Então, sem dúvida, é um projeto que abre muitas possibilidades, quer dizer, não só de você conhecer esse mundo real aí que a gente está explorando, né, com as percepções sobre o agro, mas trazer inputs para a pesquisa acadêmica, né? Então, a gente poder fazer esse diálogo daquilo que está se tratando no mundo real e poder ter ganhos, né, para a pesquisa. Então, eu acho que da forma como ele está sendo conduzido esse projeto, permite isso, né? Permite, por uma condução com método, onde a gente também traz um embasamento aí de estudos de literatura anterior, que já olhou esse problema e essa questão, né? E a gente poder depois colaborar com aquilo que já foi escrito, né? Com aquilo que já foi analisado, a gente poder adicionar, né, a essa literatura. Outro ponto também que a gente discutiu na fase de planejamento desse projeto, nas discussões do grupo, nós também discutimos as coisas que a gente considerava que seriam muito importantes que esse projeto tivesse para que fosse um sucesso. E uma das coisas que a gente discutiu foi a importância de metodologia científica, de ter uma base metodológica bastante robusta, né, para que realmente trouxesse informações que fossem confiáveis e que pudesse ser base para a tomada de decisão. Então, se você puder comentar um pouquinho a importância dessa metodologia, desse rigor
que a gente está seguindo? Perfeito, excelente, Paulo, excelente pergunta. Se a gente está, né, e pretende, né, tem essa ideia de ter um projeto audacioso, né, em relação aí à quantidade de pessoas, né, a serem entrevistadas, ao escopo desse projeto, não adianta a gente ter toda essa preocupação de quantidade se a gente não tiver qualidade. Então, esse projeto, ele começou já ali, desde o seu início, olhando para todas as possibilidades, em termos de opções em relação a perguntas, opções metodológicas, quantitativas, qualitativas, diferentes stakeholders, né? Porque cada um, na verdade, complementa, né? Quando a gente fala em pesquisa, não tem certo ou errado, a gente quer olhar a realidade, né? Quer captar a informação da melhor forma possível. E para fazer isso, a gente tem que ter um rigor metodológico, né? E uma variedade, né, eu diria também, metodológica muito grande, né? Porque cada método tem o seu benefício, né? Cada método, ele, por exemplo, qualitativo, você pega informações espontâneas do consumidor. Quando você aborda um método mais quantitativo, você está trabalhando a parte de análise, de pesquisa mais descritiva, mais causal, verificando o que pode acontecer com determinadas variáveis. Então, o rigor é fundamental, e eu diria que nunca vi, né, até em termos de participação, em termos de número de pessoas envolvidas, com diferentes perspectivas. Eu acho que isso é importante também, porque são pessoas que estão envolvidas com pesquisa, que conhecem metodologia, né? No meu caso, por exemplo, eu trabalho com uma metodologia mais acadêmica, mas tem pessoas envolvidas no projeto que têm uma perspectiva mais de mercado, e elas se somam, né? Tudo isso para garantir a qualidade do resultado. Agora eu convido o Cláudio. O Cláudio é sócio da Brasil Panels, e eu gostaria que o Cláudio comentasse um pouquinho, e quando a gente também estava discutindo a visão do grupo, sobre o que nós precisaríamos ter para que esse trabalho fosse um sucesso. Uma das questões que surgiu foi a questão de que a amostra não poderia ser muito pequena, né, que essa amostra precisaria ter uma representatividade nacional, e que, principalmente durante o processo de coleta, na fase quantitativa, a gente não tivesse fraudes. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a Brasil Panels, sobre a robustez do painel da Brasil Panels, e também sobre essas questões que a gente vai estar abordando: tamanho da amostra, regionalização, cotas. Bom, hoje a Brasil Panels, ela possui o maior painel do Brasil, com mais de 2 milhões de pessoas cadastradas, né? Nós temos uma adesão nova de 1.000 novas pessoas todos os meses. Isso permite que o nosso painel tenha uma oxigenação muito sadia, e isso faz com que nós não tenhamos aqueles respondentes que são viciados em responder pesquisa e tudo mais, até porque nós não trabalhamos hoje com um sistema de pontuação, que pontua as pessoas para trocarem por algum tipo de prêmio, alguma coisa assim. Todas as pessoas que participam de uma pesquisa acabam tendo a mesma chance. Em relação à questão de fraude que você citou, hoje nós temos assim, diversos itens que podem validar essas entrevistas, tá? Primeiro é o cadastro da pessoa que ela realiza. A gente segue à risca todas as normas da ESOMAR, né? E também da LGPD. Então a pessoa se cadastra e elas chegam ao nosso painel de uma forma orgânica, tá? Então elas escolhem participar do nosso painel e responder às pesquisas. Então ninguém entra no painel, né, sem antes fazer um cadastro, né? Nós temos aí o CAPTCHA, o double opt-in, né? Toda a validação de IPs para que não tenha IPs repetidos ao mesmo tempo se cadastrando. Então todas essas validações, além do tempo que a pessoa leva para responder determinado questionário, então a gente faz todas essas validações também em real time, quando estamos executando a pesquisa. Então, um questionário que leva em torno de 10 minutos, se a pessoa levar 5 minutos, essa pessoa automaticamente é descartada.
Então, todos esses sistemas garantem que tenhamos uma coleta totalmente segura, né? Então, a gente vai realizar 3.000 entrevistas, né, nesse projeto, mais que 3.000 entrevistas, vamos acabar fazendo mais de 3.000 entrevistas, para garantir realmente uma distribuição. Hoje, a Brasil Penos, ela chega, né, em regiões muito específicas, nós temos essa capacidade de atingir regiões específicas, trabalhamos muito com classe C, D e E, né, nós temos acesso a comunidades, nós conseguimos chegar em determinadas regiões. Com uma amostra de 3.000 entrevistas, ela nos garante aí uma boa margem, né? Uma margem pequena de erro, né? Porque hoje a grande maioria das pesquisas hoje, elas não chegam a esse número, né? São raros os projetos que nós realizamos com acima de 1.200, 1.500 entrevistas. Então, realmente, esse número de 3.000 respondentes, ele é bem expressivo, né? Então, nós vamos ter uma distribuição disso em todo o Brasil. Então, é um número bem alto de entrevistas que nos garante uma confiabilidade desse estudo aí tranquilamente. Cláudio, um ponto importante nas nossas discussões, além da questão do tamanho da amostra, foi que essa amostra fosse representativa da população brasileira. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho da gente estar utilizando o critério Brasil e que isso nos dá uma distribuição tanto geográfica quanto etária e também por classe social. Se você puder comentar um pouquinho isso mais em detalhe. Nós vamos utilizar toda a parte de classificação Brasil, tá? Então, esses dados eles vêm do IBGE e conforme a distribuição da população. Nós utilizaremos para classificar as pessoas, né, os itens de posse. Então, esses itens de posse foi feito, né, entrou em vigor em 2015, né, e ele passou por várias adaptações, várias mudanças até os dias atuais aí. Então, em cima desses itens de posse, a gente consegue classificar, né, toda a parte socioeconômica do respondente. E hoje a grande dificuldade aí de realizar as coletas são as classes mais baixas, classe C, D e E. E a Brasil Penos, ela desenvolveu um mecanismo que consegue atingir essas classes, né? Desde a classe A, B, inclusive classe C, D e E. Então, nós conseguimos entrar em comunidades, regiões muito específicas para coletar esse dado e chegar até essa pessoa. Ana Luísa, também a gente discutiu o que esse projeto precisaria ter para ser um sucesso. Um dos pontos que o grupo enfatizou bastante foi a questão da robustez metodológica, do rigor com que esse trabalho seria construído. Se você poderia comentar um pouquinho sobre essa importância e como você vê essa construção no nosso projeto? Esse projeto, quando a gente fala de uma percepção do setor, a primeira coisa é fazer uma construção unindo esforços de várias entidades, de várias empresas, entidades, para que seja representativo, né? E precisamos ter uma base metodológica tanto que dê suporte a este trabalho. Então, todo o trabalho, ele parte de conhecermos, do ponto de vista acadêmico, os maiores estudos, os melhores estudos, os estudos mais relevantes nos últimos 10 anos ou nos últimos 20 anos, que nos tragam elementos para que a gente possa entender outros estudos que foram feitos para análise de um setor como este. Em seguida, a gente precisa de entender um pouco do que circula, de que informação chega ao brasileiro, à sociedade, e de onde que essa informação vem. Quer dizer, olharmos para o que circula nas mídias, o que circula nas mídias sociais,
e fazermos um trabalho de entender melhor o cenário. A partir desse entendimento de cenário e do ponto de vista dos estudos acadêmicos, nós conseguimos identificar quais são os eixos, quais são as questões que hoje impactam positivamente e negativamente sem nenhum juízo de valor. A partir daí, a gente tem condições de tentar elaborar algo que seja consistente e coerente para identificarmos essa percepção. Então, neste momento, o que a gente precisa é termos uma segurança de que não estamos fazendo nenhum trabalho que tenha um viés ou um olhar, mas que represente a percepção como um todo, positiva ou negativa. Ana Luísa, complementando isso que você acabou de falar, para a gente detalhar um pouquinho mais, uma discussão importante foi que e é exatamente o que você acabou de comentar, de não cair na polarização política e também não ser uma pesquisa tendenciosa. Né? Você poderia comentar um pouco mais também dos cuidados que a gente tomou para isso? Isso é fundamental. Primeiro, que não seja o olhar apenas de um grupo, que não seja apenas uma elaboração de um questionário a partir da nossa vivência e da nossa experiência. Então, aquilo que a gente considera que seja importante tem que ser balizado, tem que ser... a gente tem que considerar uma pesquisa multi-stakeholder. Não dá para fazer uma pesquisa como essa sem a gente ter uma base para que a gente possa ouvir a sociedade nas suas diversas representações sociais, nas suas representações econômicas. Então, ela tem que cumprir com todos os critérios metodológicos de uma pesquisa. E ela tem que dar segurança de que ela foi elaborada a partir de estudos científicos, a partir de critérios científicos e não a partir de um número de pessoas que consideram que seja importante o atributo A ou B. Né? Como eu disse, em momento algum a gente faz juízo de valor. Quem vai fazer o juízo de valor é a sociedade. O que nós precisamos é de trazer elementos que a sociedade possa discutir e trazer a sua consideração a respeito dos principais questões que impactam o agronegócio. A percepção desse agronegócio, seja positiva ou negativa. Eu convido agora a Áurea Pulga. A Áurea é professora da Fundação Dom Cabral. Eu vou pedir para a Áurea comentar um pouquinho que quando a gente estava discutindo o planejamento de todo o projeto, e a gente discutindo a visão do grupo, e discutindo a forma como a gente ia trabalhar, as coisas que seriam necessárias para que esse projeto fosse um sucesso, um dos pontos muito importantes foi destacado por todo mundo, era a questão da metodologia e do rigor científico. Isso para que a gente depois pudesse tomar decisões e fazer recomendações. Então, com toda a sua experiência acadêmica dos projetos que você desenvolve, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, o rigor científico é muito importante, né? Bom, primeiro eu queria começar falando o seguinte: nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais complexa, diversa e complexa, né? Então, nós precisamos ter instrumentos suficientes para podermos ter uma leitura adequada desse universo, né? Dessa sociedade. E a ciência, ela nos permite isso. Ela nos traz modelos teóricos, ela nos traz metodologias de análise, técnicas de análise que nos permitem enxergar essa diversidade, que permite enxergar com profundidade, com adequação, né, essa realidade. E depois nós podemos, então, extrapolar, né? A gente analisa uma amostra, depois a gente pode extrapolar isso, né, para todo o universo. Então, sem rigor científico, a gente não pode afirmar nada. A gente não pode ter certeza das nossas ações, daquilo que nós observamos, e depois não vamos ter base para agirmos, né, de forma assertiva e adequada.
Então, o rigor científico nos permite isso, nos permite entender com acuracidade, nos permite amplia a nossa visão, porque os modelos teóricos, a teoria, ela amplia a nossa visão, né? Então, a gente consegue enxergar melhor toda essa diversidade, toda essa complexidade que está em torno de nós. E o agro é complexo quando a gente pensa, né? Por que essa sociedade, o que ela pensa, né? E olha, quando a gente fala sociedade, quão diversa é essa sociedade, né? O que a sociedade pensa, o que, né, os jovens, os velhos, sei lá, como que a gente vai conseguir enxergar isso, né? Então é muito importante a gente ter esse olhar, né? E a teoria vai nos permitir, amplia a nossa visão, e a técnica científica nos permite analisar melhor e depois nos dá certeza para as análises, né? Aquilo que nós, as informações que nós obtivemos nessa pesquisa. Então, é fundamental, né, a gente ter esse rigor científico, e a gente trabalhou muito para isso, e o grupo está todo de parabéns por ter, né, sido tão sério e tão rigoroso em todo esse processo, tanto na elaboração do questionário quanto na coleta de dados. Arielle, uma das coisas que a gente discutiu quando a gente estava fazendo o planejamento do projeto e discutindo a visão do nosso grupo, a gente discutiu muito as coisas que contribuiriam para que esse projeto fosse um sucesso. E uma delas foi a questão de que ele fosse amplamente divulgado depois que tivesse finalizado. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Claro, a divulgação ela é fundamental, né? Porque o que adianta a gente ter dados muito bacanas, muito relevantes, que fiquem limitados a poucas pessoas, né? É óbvio que essa divulgação, ela tem conteúdos para os diversos tipos de público, mas eu acredito que quanto mais gente tiver acesso aos dados, tanto pessoas ligadas ao agro, que trabalham na comunicação, ou mesmo que estão em postos estratégicos, tomadores de decisão, quanto o público em geral tiver acesso aos dados da pesquisa, conhecimento é poder, né? Conhecimento, ter acesso a informações é fundamental para que se possa, de fato, as pessoas saberem com mais assertividade do que elas estão falando e qual é a real situação, né? Então, temos uma população urbana que não conhece, não admira o agro, ou não? Ou temos uma parcela da população que tem uma relação positiva? Então, como que nós podemos melhorar isso? Então, eu acredito que a divulgação, ela é fundamental, e principalmente eu, como jornalista, sabendo os critérios, né, ou o que pode chamar a atenção dos meus colegas comunicadores, é justamente termos dados, termos insights que podem direcionar vamos dizer assim, o atual status de percepção da população brasileira em relação ao agronegócio e o que pode ser feito para melhorar ou mesmo acentuar ou valorizar determinado aspecto que já seja muito bem reconhecido. Então, eu acredito sim que a divulgação é um aspecto fundamental para o sucesso e para que isso efetivamente se torne uma ferramenta de transformação social, de melhoria do diálogo, né, entre o campo e a cidade, entre o agro e o consumidor.